noite. Sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Vamos repercutir os assuntos mais importantes dessa tarde e início dessa noite, porque já está no ar a segunda edição do ACP Fatos. Vamos destacar assuntos como, por exemplo, ameaça do Tribunal Superior Eleitoral. Quem não entregar o celular para mesário será impedido de votar. Isso vai dar pano para manga. 32 empresas devem suspender a venda de cigarros eletrônicos no Brasil. Balança comercial brasileira registra superávit de 4 bilhões 160 milhões de dólares em agosto. Polícia Federal recolhe documentos e apura suposto crime na prefeitura de Palhoça. Xiii. Casa Civil do governo de Santa Catarina responde a críticas à vice-governadora. Polícia Civil de Santa Catarina realiza ação em combate ao furto e roubo de carga e cumpre mandado de prisão no Paraná. Fiquem conosco, a segunda edição do ACP Fatos já está no ar. Olha, isso ainda vai dar muito pano para manga até as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade, ontem, as regras sobre a entrega de celular aos mesários e a proibição do porte de arma nos locais de votação. O plenário já havia confirmado que os celulares estão proibidos na cabine de votação e o porte de armas nos locais de votação. Agora a Corte aprovou as mudanças na resolução que disciplina as regras para o pleito com detalhes sobre as vedações. Por exemplo, na cabine de votação é vedado ao eleitor portar aparelho de telefone celular, máquina fotográfica e filmadoras. Também equipamentos de radiocomunicação. Qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Para que o eleitor possa se dirigir à cabine de votação, os aparelhos mencionados devem ser desligados e entregues à mesa receptora de votos, juntamente com o documento de identidade do apresentado. A mesa receptora deverá ficar responsável pela retenção e guarda dos equipamentos. Concluída a votação, ela restituirá o documento e os aparelhos. A mesa indagará ao eleitor, antes de ingressar na cabine, sobre o porte de aparelho de telefone celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, a fim de que esses aparelhos sejam entregues. Havendo recusa na entrega, o eleitor não será autorizado a votar. A presidência da mesa receptora constará em ata os detalhes deste acontecimento. A força policial será chamada para adotar providências necessárias sem prejuízo de comunicação à juíza ou ao juízo eleitoral. Nas sessões eleitorais e nas sessões onde houver necessidade, a pedido do juiz eleitoral, poderão ser utilizados detectores portáteis de metal para impedir o uso de equipamentos eletrônicos na cabine de votação. Os custos operacionais para as medidas ocorrerão por conta dos tribunais regionais eleitorais, que poderão evitar esforços para a celebração de acordo de cooperação junto à Justiça Estadual e Federal, sem prejuízo de outras entidades que possam cooperar com a execução das medidas. A proibição de armas, segundo regulamentação aprovada pelo TSE, aplica-se inclusive aos civis que carreguem armas, ainda que detentores do porte ou licença estadual. Quem descumprir a determinação estará sujeito à prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. A regulamentação prevê ainda que a Força Armada se conservará a 100 metros de distância da sessão eleitoral. Não poderá se aproximar do local de votação e entrar sem ordem judicial ou do presidente da mesa receptora nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem, exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, respeitando o sigilo do voto. A redação prevista não se aplica aos integrantes das forças de segurança em serviços junto à Justiça Eleitoral e quando autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente. Mas só faltava agora o Tribunal Superior Eleitoral dizer que, ou baixar uma norma que a polícia não possa estar armada no dia da votação. Vocês estão inventando coisas que não existem. Não existem. Legalmente, não existe. Mas vamos ver no que vai dar, porque vai dar muito pano para manga isso ainda, tá? E olha, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, determinou que 32 empresas suspendam a venda de cigarros eletrônicos em todo o Brasil.
As companhias têm até 48 horas para cumprir a medida, caso contrário, receberão multas diárias de R$ 5.000. Entre os estabelecimentos citados, um despacho publicado no Diário Oficial de ontem, estão os sites OLX e Enjoy, Via SA, dona das marcas Extra, Casas Bahia e Ponto Frio, e empreendimentos que vendem o produto pela internet, como a Beetle Choice Tabacarias, e aqui no Brasil, a comercialização, importação e até mesmo a divulgação de propaganda de disponíveis eletrônicos usados para fumar são proibidos desde 2009, ano em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou a resolução número 46, vetando também a oferta de acessórios e refis para os aparelhos. Em nota divulgada ontem, a Senacom reconhece que, passados 13 anos, a oferta e a demanda de cigarros eletrônicos aumentou. Por que será? Apesar de hoje haver informações conclusivas dos impactos que o uso dos dispositivos pode causar à saúde. Embora os PROCONs estaduais e municipais realizem ações regulares para prender mercadorias e autuar os responsáveis pela venda ilegal dos produtos, a Secretaria julgou necessário tomar medidas urgentes para sanar o problema e resguardar a saúde e a segurança dos consumidores. Veja que coisa interessante que é esse Brasil, né? Esperaram passar 13 anos para descobrir que as vendas aumentaram. Será que nesses últimos 13 anos ninguém sabia disso? Ninguém viu isso? Ninguém soube? Só agora? A gente fica impressionado, né? E olha, a queda do preço internacional do ferro e o encarecimento de fertilizantes e petróleo fizeram o superávit da balança comercial do Brasil encolher em agosto. No mês passado, o Brasil exportou 4 bilhões 165 milhões de dólares a mais do que importou, uma queda de 48% em relação ao registrado em agosto do ano passado. De janeiro a agosto desse ano, a balança comercial do Brasil acumula um superávit para desespero de quem torce contra o país, superávit de 44 bilhões e 54 milhões de dólares. Isso representa 15,8% a menos do que foi registrado de janeiro a agosto do ano passado. Apesar do recuo, o saldo é o segundo melhor da história para o período, perdendo apenas para os 8 primeiros meses de 2021, quando o superávit fechado foi de 52 bilhões de dólares. No mês passado, o Brasil vendeu 30 bilhões 840 milhões de dólares para o exterior e comprou 26 bilhões 675 milhões. Ou seja, tivemos mais entrada de dólar do que saída aqui no país, tá? Houve um ritmo de aumento 31,5% em comparação a outros períodos, para desespero de quem torce contra o nosso país. Aqui em Santa Catarina, a Polícia Federal realizou uma operação na manhã de ontem na sede da Prefeitura do município de Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo informações, a PF buscou indícios de suposta prática de crime de fraude em licitações. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, recolheu arquivos e documentos. A Prefeitura confirmou em nota que os agentes estiveram no local, mas acrescentou que não houve condução, prisão ou outro ato com qualquer agente público. Em nota, a Polícia Federal informou que, por decisão judicial, toda a operação realizada na Prefeitura da Palhoça está sob sigilo. Por conta disso, não foram divulgados detalhes da ação. O Ministério Público Federal também não quis se manifestar. Daí é a viatura chegando, dá um arrepio no sujeito, né? E olha, o governo do estado respondeu através de nota às críticas feitas pela vice-governadora Daniela Rainer, do PL, relativas ao processo de licença do governador Carlos Moisés. A vice-governadora emitiu uma nota, inclusive fez um vídeo contestando o trâmite. A Casa Civil alega normalidade e expõe datas de envios de pedidos e ofícios. A crise entre o governador e a vice agravou-se com o episódio. Claro, o governador Moisés passa o cargo para o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, neste sábado. A nota diz o seguinte: a Casa Civil do Governo do Estado informa que encaminhou às 18h55 da última terça-feira, dia 30, através do Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos, expediente ao gabinete da vice-governadora, comunicando o afastamento do governador do exercício de suas funções
a partir do próximo dia 3 de setembro. Nesse sentido, atendendo ao que preconiza a Constituição do Estado, a Casa Civil solicitou a presença da vice-governadora no centro administrativo às 10 horas da última quarta-feira, a fim de tratar dos atos administrativos atinentes à sucessão temporária do cargo. Na quarta-feira, a vice-governadora requereu, através de ofício, seu afastamento das funções, o que foi acatado. A Casa Civil esclarece que o trâmite de todo o processo ocorreu na mais absoluta normalidade, respeitando e atendendo às diretrizes que norteiam a administração estadual. Conversa para boi dormir, né? Existe um clima tenso, ruim, entre Moisés e a governadora Daniela Rainer, a vice-governadora Daniela Rainer, inclusive piorou nos dois processos de impeachment. E agora, segundo ela, a tentativa de Moisés foi para que ela fosse inviabilizada na tentativa de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Ela saiu fora antes do Moisés e está tudo certo. Segue o baile. E na manhã de ontem, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Carga da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, realizou uma operação visando a repressão aos crimes de furto e roubos de cargas. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão na cidade de Colombo, no Paraná. O crime investigado foi praticado no dia 4 de março de 2022, em Araquari, aqui do ladinho. A suspeita da participação do motorista foi confirmada. Nunca está muito esclarecido isso, né? Então, está comprovado que o motorista participou e a polícia descobriu isso por investigação realizada pela Delegacia de Repressão ao Roubo de Cargas. A carga era de chapas de aço e tinha como destino a cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Contudo, assim que foi carregada, foi direcionada para o estado do Paraná. Durante o período previsto para a viagem, alegaram que o caminhão apresentou problemas mecânicos para que tivessem tempo hábil de fazer a entrega ao receptador. Durante as investigações, descobriu-se que o mesmo motorista subtraiu uma carga de feijão no dia 24 de fevereiro de 2022, na cidade de Ponta Grossa, e foi utilizado o mesmo caminhão. Para os crimes, os suspeitos utilizaram caminhão clonado, assim como dados do proprietário mediante falsificação de documentos, visando se isentar da responsabilidade penal. Ao ser interrogado, o motorista confessou os crimes e os materiais apreendidos serão analisados e periciados. As investigações e os procedimentos após a prisão foram realizadas com o apoio da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas de Curitiba. Não tem time perfeito, né? Não tem. Vamos conferir a previsão do tempo? O que será que nos aguarda em termos de tempo nesse final de semana? Será que finalmente vai acabar o frio? Ou será o último final de semana frio de 2022? Direto da Climaterra em São Joaquim, a hora e a vez de Ronaldo Coutinho. Boa noite, Coutinho. Boa noite, Peron. Estamos aqui com chuva chegando na região. Já passou algumas pancadas de chuva agora de tarde, passando aqui por volta das 3, 4 horas da tarde, passou algumas pancadas de chuva, várias áreas de chuva aqui em consequência da frente fria que está passando pelo estado. Em Jaraguá tivemos aí 12, 14 graus de mínima, 21, 22 de máxima, chegando ali a 24, 25 perto de Garuva. Acho que foi até a mais alta do estado. Então agora à noite continua com alguma chuva, período melhor e vai caindo a temperatura. No sábado tem chuva na madrugada, manhã, início da tarde, não direto, períodos de melhora. Do meio da tarde de sábado para a noite começa a melhorar e vai caindo a temperatura. No decorrer do domingo teremos tempo bom, o sol predomina, pode ter momentos de nublado, momentos de ensolarado, dificilmente tem chuva, frio de manhã, provavelmente uns 6, 9 graus, até menos, e durante a tarde não passa muito dos 17 e 18. Deve repetir esse quadro parecido na segunda, com pequena chance de alguma garoa na Serra do Mar. Na terça, aumenta a possibilidade de chuva. Da Climaterra, bom fim de semana a todos, Ronaldo Coutinho. E olha, temos aqui as últimas informações. Aqui na região, prefeito Jair Franzner, a secretária prefeito de Jaraguá do Sul, a secretária de Cultura e Esporte da Lazer, Natália Lúcia Petri, e o representante da empresa Cúbica Construções, Rogério Silvano André, assinaram simbolicamente na tarde de ontem
Um documento que autoriza o início das obras de restauração e reforma do Museu da Paz, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, junto ao Centro Histórico Municipal. A empresa jaraguaense venceu o edital de tomada de preços com valor de R$ 819.118,42. Investimento que prevê a restauração e reforma da edificação de 455 metros quadrados, tombada pelo patrimônio histórico, da cobertura de todo o espaço, pintura e execução de piso em concreto de 125 metros quadrados. O prazo para execução da obra é de 120 dias a partir da assinatura da ordem de serviço. No entanto, a área já foi isolada e os primeiros trabalhos internamente também já começaram. Durante a reunião no gabinete do prefeito, no começo da tarde de ontem, a secretária Natália Dulce Petri solicitou ao responsável pela empresa que, caso seja possível, execute a obra ainda este ano. Tá certo? Muito bem. Por enquanto é isso. Estamos concluindo mais uma edição. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir do meio-dia pontualmente. Bom final de semana, aproveitem e já estamos esperando vocês para a segunda. Até lá.